Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Fakuri e hoje a gente vai falar como se comportar perante o sexo oposto. Essa é a terceira parte dessa mesma pregação e hoje a gente vai falar para os solteiros. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Nos primeiros episódios a gente falou como o casamento é importantíssimo para Deus, que quando então duas pessoas se unem, elas se transformam em uma só, né? E a personificação disso é um filho. Como a gente deve dar muito valor para isso, como isso tem um valor extremo para Deus. E daí eu falei de algumas coisas, né, que as pessoas casadas devem evitar, que são você ficar amigo de uma outra pessoa sem que você esteja junto com o seu cônjuge. Então o cônjuge deve estar o tempo inteiro no meio das conversas, né? Falei também sobre como a gente não deve ficar de papinho, né, com pessoas do sexo oposto, e que se você precisa ter conversas constantes com pessoas do sexo oposto que não sejam profissionais, que então você monte um grupo de WhatsApp para que o seu cônjuge esteja sempre envolvido. Afinal de contas, se você não faz isso, você pode estar colocando o seu cônjuge numa situação humilhante, você vai estar abrindo uma porta para que ele também possa fazer a mesma coisa, e isso pode destruir um casamento. Falei também que se você tem uma relação profissional, não comece a falar de coisas pessoais, e se a outra pessoa com a qual você está falando de coisas profissionais começar a entrar no âmbito pessoal, você já corte essa conversa, dê uma resposta simples e corte a conversa. Falei também sobre carona, que você não deve pegar e não deve dar carona para uma pessoa sem que tenha mais ninguém no carro, porque o carro ele traz um ambiente extremamente privado, que ninguém sabe o que foi conversado, e aí você abre porta também para que as pessoas possam fofocar, e também portas para que possa acontecer lá algum envolvimento. Ninguém sabe o que foi dito lá dentro, então é algo que deve ser evitado. E disse também que, por mais que pareça exagerado, a gente não deve brincar com isso, porque casamentos são extremamente preciosos aos olhos de Deus. Hoje, então, eu vou começar a falar para pessoas solteiras. A primeira de todas as coisas é: não fique amigo de pessoas casadas, né? A não ser que seja algo estritamente profissional, mas não tenha relacionamentos com pessoas do sexo oposto que são casadas. E assim como eu falei para os casados, né, que se por acaso a pessoa começasse a entrar em assuntos que são da vida pessoal, que então eles devem cortar, você também não deve, se você for um solteiro e você então está tendo uma relação de amizade profissional, né, uma relação profissional com a outra pessoa, você não deve ficar perguntando da vida pessoal dela, porque isso pode ser tentador para você, isso pode ser tentador para essa outra pessoa do sexo oposto. Então não faça isso, né? Não dê brecha para o diabo começar a atuar na sua vida e na vida dessa outra pessoa. Quando você estiver com outras pessoas, né, do sexo oposto, mantenha discrição nas suas roupas, né? Se você está num ambiente que é única e exclusivamente feminino, o que é muito raro de acontecer, mas você pode até não se importar tanto com isso. Mas se você, por exemplo, trabalha num ambiente normal, que tem homens e mulheres, você deve cuidar das suas roupas. A roupa nem de longe deve ser uma coisa que você precisa se importar muito, mas como você precisa se importar muito com o casamento de outras pessoas, roupas que são, por exemplo, que tem um decote mais profundo, que mostram mais a perna, né? Isso para as mulheres, você deve cuidar, porque muitas vezes aquilo acaba sendo uma tentação para outros homens e você pode estar lá estragando um casamento. Você nunca sabe, por mais que você não tenha essa intenção, você nunca sabe quando um homem pode estar olhando para você com segundas intenções e de repente a mulher dele está junto e ela não gosta, e de qualquer maneira, se ela não tiver junto, aquilo pode ser tentador para ele, e isso não é legal, não é uma coisa que agrada a Deus. Você se importar com o que você veste
é uma maneira de você agradar a Deus por isso, porque você vai estar se importando também com os casamentos de outras pessoas, com os relacionamentos de outras pessoas. Olha o que diz 1 Pedro 3, 2, 3 e 4. Porque ele verá com a conduta de você honesta e respeitosa. Não procure ficar bonito usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Ou seja, não é que a sua roupa é a coisa mais importante do mundo, né? Você deve se importar, sim, com o que você veste, mas as coisas que você tem no coração são as coisas mais importantes para Deus, né? E é assim que deve ser, é assim que você deve se comportar. Então você precisa vestir roupas que mostram o quanto você está se importando com as outras pessoas, né? Você precisa se importar com outras pessoas na hora de se vestir. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.